Graças a Deus, mais uma semana, mais uma lição da Palavra de Deus para o nosso estudo. Estamos na lição de número 9 desta série de lições sobre Atos dos Apóstolos. A missão da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, caminhando no mundo gentílico, e nós já passamos pelas principais cidades, o estudo sobre elas, e agora nós estamos de volta a Jerusalém, com Paulo numa situação difícil, sabendo que ele já não viveria aquela mesma realidade missionária do passado, ele seria preso, mas antes de ser preso, antes de sair para uma outra rota que Deus já tinha preparado para ele adereça a seus irmãos judeus. Nesta oportunidade ímpar, nós vamos aprender alguma coisa dessa lição. Este é o vídeo tradicional desta aula do canal da professora Manuela Barros, portanto, nós compartilhamos com você um roteiro como este aqui, não é, que tem uma didática um pouco diferente da leitura da revista e o comentário. Se você está interessado de assistir o vídeo do comentário da revista, eu tenho outro vídeo, é o mesmo canal, só procurar pela mesma lição, número da mesma lição, aí você vai ver dois vídeos lá, um diz comentado, onde diz comentado, então eu leio a revista e comento a partir dela. No entanto, tradicional para mim, porque há muitos anos eu ensino dessa maneira, este roteiro é preparado semanalmente e é gratuito para você que quiser usá-lo, está na descrição do vídeo, você pode abrir e usar à vontade. Vamos à nossa aula, então. Deixa eu colocar aqui para nós, coragem para testemunhar Paulo diante da multidão. Nós temos o nosso roteiro de estudo aí em 3 tópicos. Primeiro, as falsas acusações contra Paulo. Segundo, o caráter missionário de Paulo. Terceiro, o testemunho de Paulo. Então, com estes 3 tópicos, nós vamos estudar. Você vai perceber, se já leu a lição, e com certeza já o fez, que nós estamos caminhando exatamente como o pastor comentarista propõe para nós. O primeiro tópico, portanto, de estudo, as falsas acusações contra Paulo, diz: Paulo ensinava contra a lei, Paulo profanou o templo, Paulo estava contra o seu povo. Então você vai ver comigo que estas são as 3 acusações que aquele povo, aquelas pessoas que estavam encabeçando a multidão, né? Nós vemos aí do título, né, que estava lidando com uma multidão, e tudo aconteceu, dando um pouquinho de contexto aqui, quando Paulo estava se purificando no fim de um processo de purificação no templo. E ele fez isso, se você tiver curiosidade de dar uma olhada no contexto um pouquinho anterior, ele chegou a Jerusalém e teve logo de primeira, não é, um encontro com os anciãos, com os líderes da igreja, com Tiago e os demais, e eles ficaram muito felizes de ouvir o relatório de Paulo em relação às suas viagens missionárias. No entanto, eles tinham algo pendente, algo que estava com uma certa dificuldade para eles em relação a Paulo. É que havia um bafafá entre os irmãos. Eles até disseram: olha, Paulo, tá bom, mas há muitos judeus que se converteram também. E eles estão acreditando que você está defendendo determinadas coisas, que eu sei que não é verdade. Essa foi a colocação deles. E aí eles fizeram uma proposta para Paulo. E a proposta deles para Paulo foi: olha, Paulo, para você provar que você não tem essa intenção que eles estão pensando, tem esses irmãos que estão aqui, esses judeus que estão aqui, vai com eles para o templo, se purifica, faz o processo natural, né, que a lei manda, e pronto. Todo mundo vai perceber, vai entender, sem palavras, que nada daquilo que está se falando de você é verdade. E eles até refazem, muito interessante os detalhes dessa reunião, porque os irmãos ali, Tiago na liderança e os demais anciãos, eles dizem: nós entendemos que para os gentios não é assim. E nós, no capítulo 15, agora que a gente tem capítulo, né? Tivemos um concílio na época, uma reunião, e concluímos, e eu sei que você levou essa conclusão aos gentios. No entanto, essa é a realidade entre os judeus, e a nossa sugestão é que você faça isso. E neste contexto, Paulo fez exatamente como eles sugeriram, entendeu o que era sábio fazer, e Paulo, sem pestanejar, fez o que eles pediram, e no último dia dessa purificação foi quando o bafafá, a confusão se levantou, as pessoas disseram, reconheceram: esse é o que faz isso, e eu penso que está na leitura bíblica, né, em classe. Este texto aqui exatamente começa no 21, no 27, que diz: quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, e aí por diante. Eu geralmente neste contexto aqui não leio o texto da leitura bíblica em classe, mas se você por acaso não leu, faça uma pausa. Leia este texto, porque é importante nós termos, e eu até fui além, né? Eu fui um pouquinho para trás deste texto aí, para te dar um bom contexto, e é próprio que nós como professores tenhamos este contexto. Às vezes para uma explicação, para a resposta de alguém,
É muito importante nós termos este conhecimento, e eu já passei para você aqui, então, o contexto disso aí, e que vem, então, a leitura bíblica em classe. Então, se você, por acaso, não fez, faz uma pausa rapidamente e leia. Mas nós vamos ao nosso primeiro tópico, e já lemos os tópicos, são as falsas acusações. Então, essas pessoas que lideraram a acusação contra Paulo ali, voltando à história, né? Paulo estava terminando este contexto ali da purificação, alguém grita, ai, olha este, etc. É aquele que falou e que ensinou e falou essas três coisas que eu mencionei aqui. Vou voltar com elas aqui. Eles falaram, este é o que ensina contra a lei, que profanou o templo, e a gente vai ler isso aí no primeiro texto que está proposto para nós. Vamos começar o nosso estudo aqui. Na letra A, Paulo ensinava contra a lei, foi a acusação deles. Veja o texto de 21 e 28 de Atos, clamando, varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. E contra este lugar, veja as acusações, contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então essa foi a acusação. Então nós vimos aí na prática o que está escrito. 7:12 de Romanos diz, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Veja que este subtópico nós estamos explicando que Paulo foi acusado, veja lá em cima do subtópico, que ele ensinava contra a lei. E o texto de Romanos foi escrito pelo próprio Paulo aos irmãos em Roma. E ele menciona isso. Então, o que eu estou querendo como professora provar, não só o que Paulo diz e prova e fala diante deles, não é? Daqui a pouco ele vai ter a palavra para falar. Nós vamos ouvir isso a partir do texto do 22, na leitura bíblica tem uma parte do 21 e uma parte do 22. No 22 é a palavra de Paulo de volta para eles. Mas também está aí no contexto de Paulo, ou seja, o que ele acreditava. Claro que esta resposta que eu coloquei aí foi seleta, o próprio texto que eu tenho aí é uma resposta muito mais ampla. Mas com isso aí é suficiente para provar que Paulo não estava contra a lei. Ele entendia, como eu botei o de Romanos, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Agora, ele segue a explicar que a lei cumpriu um propósito, né? E que agora a graça era uma realidade. Eu não vou falar isso agora porque o meu interesse é explicar que acusaram ele que ele era contra a lei e este texto comprova que Paulo não era contrário à lei. A segunda coisa, o segundo subtópico, nós já falamos que ele foi acusado de que ele ensinava contra a lei e agora o segundo é Paulo profanou o templo. Vamos ver o texto aqui. Atos 21, 29. Diz, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual, veja a palavra, pensavam que Paulo introduzira no templo. Lembra-se da acusação, versículo da acusação que a gente falou? Eles disseram que ele estava contra a lei e contra o templo. E lá no finalzinho daquele versículo disse que ele profanou o templo. Este versículo que nós lemos explicou o que seria, o que ele fez para profanar o templo. Foi levar um gentio a uma parte do templo que não era designada para eles entrarem. Só que isso não aconteceu. O texto diz claramente, eles pensavam, porque viram Paulo com Trófimo na cidade, eles concluíram, sem provas, que ele tinha levado lá, e não era verdade. O texto de Atos 21, 24 a 26, diz o seguinte, toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Veja bem que é isso exatamente o que eu falei com vocês. Lembra que eu disse, olha, o contexto aqui é que Paulo chegou junto aos irmãos ali em Jerusalém, e eles pediram para Paulo fazer isso para ninguém pensar mal de Paulo. Então eu estou mostrando agora aqui os textos bíblicos e eu vou dizer por que nós colocamos este texto aí. Vamos lá. Então Paulo, versículo 26 agora. Tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então veja bem, o que eu provei aí é que não só Paulo aceitou a proposta dos irmãos judeus de não causar escândalo, em outras palavras, provar que ele não estava contrário ao templo, contrário à lei. Então ele fez o processo de purificação no templo normal,
com toda a honra que se tinha religiosamente ao templo. Então, está aí provando o contrário, mas a acusação foi que ele fez, mas neste texto não só ele aceitou a proposta, mas o texto que nós lemos completo fala que ele foi lá e fez a purificação completa. E foi neste contexto aí que de repente aparecem os outros, né? Seguinte, letra C, Paulo estava contra o seu povo. Atos 24:5 diz: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Ora, este texto aí você veja que eu não tirei do 21, que é a acusação daqueles que estavam diante de Paulo aí. Neste capítulo 24, já é uma acusação que foi feita um pouco depois, quando ele estava diante de Félix. No entanto, o sentimento, primeiro, quem estava acusando lá eram os mesmos líderes, ainda que eles estavam usando um homem de retórica, ou seja, uma pessoa que sabia falar bem para falar por eles diante de Félix, mas quem estava lá, ou seja, quem pagou este homem, quem contratou este homem para falar e quem disse a ele o que falar, no melhor dos sentidos, foram os líderes de Israel, os mesmos que estavam contra Paulo aqui, dizendo que ele estava contra o povo. Então, o coração deles era esta mesma verdade. Nós temos achado que este homem, Paulo, é uma peste. Ele é promotor de sedições entre os judeus, ou seja, de enganos. Ele está seduzindo no engano os judeus. E tem mais, ele botou de todo mundo e é defensor de uma seita. A seita, segundo eles, o Nazareno. Romanos capítulo 11. Eu vou ler 3 versículos, o primeiro, o 25 e o 26. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Veja a posição de Paulo. O texto de Romanos 11, ele é todo acerca da posição de Paulo em relação à nação de Israel. Como os outros textos, eu selecionei propositadamente alguns versículos para que nós entendamos que ele não era contra o povo. O texto é bem mais completo e é um texto fascinante. Amo ler e meditar sobre este texto, porque realmente mostra muitos detalhes, faz-nos entender muitos detalhes sobre o projeto de Deus por trás da realidade que Israel viveu, vive e ainda viverá. Voltando então ao texto. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu, quem? Paulo, sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Eu saltei para o 25, né? Para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então veja que Paulo, nesta colocação aos romanos, não só diz que Deus não rejeitou a Israel, portanto ele não é contra o povo judeu. Tá? E o último texto, o último versículo, ele diz, eu entendo que houve um propósito para o endurecimento, que Deus permitiu, mas ele vai voltar a lidar com Israel. E este é uma das bases do entendimento da escatologia que nós temos que ter. Acerca do que ainda vai acontecer com Israel, nós com certeza não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas é algo que nós devemos aprender sobre ele. Então, no nosso primeiro tópico, nós falamos sobre as falsas acusações. Acusaram Paulo de ensinar contra a lei, de ensinar contra o templo e ensinar contra o povo, o próprio povo de Deus. Vamos ao segundo tópico, o caráter missionário de Paulo. Primeiro, equilíbrio espiritual e lucidez missionária. Segundo, conexão cultural, identidade e respeito. Terceiro, zelo religioso. Então, nós vamos ver aqui que o texto todo foi tirado do contexto da lição mesmo, tá? E o pastor usou, inclusive, essa palavra que eu coloquei na letra A, equilíbrio espiritual e lucidez missionária, foram as palavras que o comentarista usou acerca deste evento aí. Vamos ler o evento, por favor. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer alguma coisa? Dizer-te. Não é? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém,
que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Então veja, o ponto aí é que na defesa de Paulo, o caráter missionário de Paulo, melhor dizendo, em meio a esta confusão, em meio ao povo gritando, mata ele, em meio aos governantes, aos soldados, tentando salvar a vida de Paulo e levar para essa tal fortaleza, onde ele estaria sendo detido ali, né? Paulo tem as duas palavras que o pastor falou conosco. Equilíbrio espiritual e lucidez missionária. O que significaria isso no contexto que a gente leu? Primeiro, é que ele não se enervou, ele não chorou, ele não perdeu o equilíbrio diante de uma situação que é apavorante, porque era uma multidão. Era tão apavorante, escute por favor, que aqueles homens que estavam salvando a vida de Paulo, parando, a multidão, eles tiveram que agir rapidamente e usar de força para poder protegê-lo aí, tá? Então, Paulo, primeiramente, teve um equilíbrio espiritual suficiente para falar com o homenzinho, perguntar se podia primeiro adereçar a ele, e ele falou isso em grego, e o homem já ficou, chocado, perguntando se não era o tal fulano do Egito. Ele disse, não, eu sou judeu, sou de... papai explicou, nós acabamos de ler o que ele explicou. Então, quando ele viu que era uma pessoa de bem, e foi necessário lucidez, não só emocional, nós vemos emocional, mas eu vou chegar ao ponto de que é espiritual. Paulo estava falando assim, ou pediu essa palavra por um propósito. Porque o segundo pedido que ele faz àquele homem é o pedido de adereçar a multidão, ou seja, falar à multidão. Mas quando aquele homem ouviu a nobreza, a distinção, o palavreado, a lucidez, o equilíbrio de Paulo, ele deixou. Veja que aquela multidão estava completamente atordoada. Aquele homenzinho, sendo uma pessoa acostumada a lidar com esse tipo de revoltas e etc., quem lê a história do contexto dessa época sabe que era esta a realidade, ele devia ter dito não e levado. Mas a maneira de Paulo adereçar e a graça de Deus sobre ele permitiu que o homenzinho dissesse sim. E aí é onde nós vamos ver a lucidez missionária de Paulo. É a segunda colocação que o pastor nos colocou sobre este mover de Paulo. Qual foi? Ele entendeu que era uma chance de pregar aqueles homens que estavam ali. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não guardou rancor. Ele não agiu com outros sentimentos, senão de cumprir a missão que Jesus deu a toda a igreja. E a ele havia uma palavra lá no capítulo 9, se não me engano, que ele diz, ele vai falar diante de reis, diante dos gentios e dos filhos de Israel. E nós conhecemos, nós estudamos, que em todos os lugares que havia uma sinagoga, o povo de Israel estava presente, os judeus estavam presentes, Paulo ia primeiro a eles para lhes pregar a Jesus Cristo. Então, Paulo estava diante de uma grande multidão de judeus. E ele teve esta lucidez missionária de aproveitar a oportunidade, aleluia, para falar àquela multidão de Jesus. Segundo, ou letra B, conexão cultural. Então, nós já falamos do equilíbrio espiritual, estamos falando do caráter missionário, Então, primeiro já falamos do equilíbrio e da lucidez missionária. Segundo, vamos falar da conexão cultural e da identidade que é marcada pela identidade e respeito. Então, nós vamos ler os primeiros 3 versículos aí. Varões, irmãos e pais. São as primeiras palavras de Paulo, tá? Ele começou a falar, essas são as primeiras palavras. Ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus e com todos vós hoje. Então essa foi a palavra introdutória de Paulo. E eu quero chamar-nos a atenção de algumas coisas aqui, que são importantes. 3 coisas do caráter missionário e que são aprendizados daqueles que convivem com a realidade missionária, ok? E quando nós lidamos com pessoas na igreja, mesmo nós, professores de escola dominical, nós não deixamos de ser, em parte, missionários. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus e a razão por que eu estou chegando a nós
é porque essas características do caráter de Paulo, no tocante à obra que está sobre as suas mãos, são importantes para nós também. Então a primeira coisa que eu vejo aí é a conexão cultural, né? Ele está num subtópicozinho lá em cima, eu não sei se dá para enxergar, eu acho que agora ficou pequeno, né? Mas está lá, conexão cultural. Conexão cultural, então é a primeira coisa. Então quando Paulo começa a falar, ele não só, ele fala na língua hebraica. E essa é a primeira coisa que a gente tem a conexão, né? Quando nós nunca saímos do nosso país, nós não sentimos muito isso. Às vezes você escuta, né, alguém de outra língua, ou alguém falar o português com alguma dificuldade, você entende que é estrangeiro. Mas quando nós vivemos em outra nação, que é o meu caso, desde 1996, eu não estou no Brasil. Então nós convivemos com essa realidade com muito mais facilidade. Aonde nós ouvimos a língua, essa conexão, o nosso coração, algo que nos conecta, não é? Então a língua é uma das primeiras coisas, ou mais diretas, que nos conecta com a nossa própria cultura. Agora, seja a língua, seja a linguagem, seja outras formas culturais, nós, quando vamos adereçar as pessoas, nós precisamos comunicar na linguagem, vamos começar com a linguagem aí, que a pessoa vai entender. Então, isso pode ser aplicado para missões, mas vamos trazer uma brechinha aqui para nós, professores. Qual é? É que algumas vezes nós estamos usando uma linguagem que não é a linguagem do grupo que nós estamos ajudando, ensinando. E eu quero fazer duas colocações. Quando eu estudei uma aula sobre missões, inclusive com a professora Vânia, só para quem por acaso não saiba, um dia eu vou fazer uma entrevista com ela para ela contar um pouco da vida dele, um pouco não, muito para nós. A professora Vânia é uma missionária, irmãos, sabe? A professora Vânia viajou pela África. Na verdade, ela já viajou por tantos países que eu nem sei quantos, mas de gastar tempo no campo missionário, na África, não só nos Estados Unidos, onde o pai dela veio ser pastor, num tempo que ninguém era pastor aqui, num tempo que não existiam nem brasileiros aqui, eles pastoreavam os portugueses, então a história é longa, mas ela também foi à África, então ela foi minha professora de missões no nosso seminário bíblico, e é uma das coisas que se ensinava essa questão da conexão cultural, né? E através da linguagem, uma das coisas que eles tiveram que adaptar, entender, aprender, né? É quando lidam com um português, por exemplo, quando estiveram em Angola, é a mesma língua, mas ao mesmo tempo parece que não é a mesma língua, né? Então, é este aprendizado. Mas a mesma coisa na sala de aula, nós devemos conviver com esta realidade e termos o caráter de dar ao aluno. Ou seja, Paulo não ficou no seu lugar, eu vou me mostrar romano aqui, eu vou mostrar que eu vou falar em grego, tá? O que quer que seja, ok? Dizer de onde eu sou, mostrar quem eu sou, não. O momento ali era missionário, então ele queria se identificar com o seu povo. E ele fez de 3 maneiras. A primeira foi a própria língua. Então, mas eu quero lembrar para você 2 coisas, eu quero dar para você 2 aprendizados que eu recebi. O primeiro é a vertente da professora Vânia. O segundo é do pai dela, que foi meu pastor por vários anos, quase 28 anos, ok? Qual era o ponto dele? Ele disse, olha, desça ao nível do povo, mas não os deixe aqui. Você sempre vai empurrar, vai puxar, vai ficar um pouquinho acima, para que eles sempre vão crescendo. Então ele disse que o primeiro campo missionário, sem falar detalhes sobre isso, ele disse que eram pessoas rústicas, simples, que quando ele falava aquilo que ele veio, porque ele é uma pessoa capacitada, extremamente estudada na sua vida no Brasil, e ele falava e os irmãos não entendiam nada, e ele percebia, né? Ele percebeu com pouco tempo de ministério, foi o seu primeiro campo missionário como pastor, e ele viu, então ele teve que se reajustar completamente para aprender a comunicar, e como pastor ele teve este coração, e foi um ensino que ele passou para nós, seus obreiros. Então, o que eu levo? Claro que eu estou aqui cega. Eu sei que você está me ouvindo, mas eu não vejo seus olhos. Mas na sala de aula eu vejo. Então, ao eu observar o interesse, o entendimento, ao eu fazer perguntas táticas, então eu coloco no nível, eu me ajusto ao nível da classe
Eu ensino aqui e eu empurro um pouquinho mais. Eu sempre vou fazê-los crescer. É por isso que muitas vezes com vocês eu incentivo algumas coisas. Por quê? Porque alguns, né, e eu sei que muitos vieram aqui até me falaram, professor, é bom, mas eu não entendo nada do que você fala, ou você fala rápido, e no começo eu falava um pouco mais rápido mesmo, né, parece que eu estou me ajustando também com os vossos comentários. Por quê? Porque é assim. A gente tem que ser sensível ao público com quem nós estamos lidando, e mesmo que eu gostaria muito de ver vocês não sabem como. Eu já pensei, já tentei ver maneira, já até fiz um teste uma vez para ver se a gente não podia fazer essa gravação com alguns ao vivo que eu pudesse ver. É torturante para mim, como professora, né? Fazer a aula e saber que você está me escutando, mas não ver você. É uma bênção. Para quê? Ajuda neste contato. De quê? De entender, de saber aonde cada um está, não é? E caminhar neste sentido. Então, a conexão cultural é a primeira coisa. Segunda coisa que Paulo usou aí foi a identidade. Não só através da língua, mas ele disse, eu sou judeu, olha lá embaixo, e criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei. Tá vendo aí? Então, tudo que ele falou de quem ele é dentro do judaísmo, tomou identidade com eles. Duas coisas que nós aprendemos com o professor. Duas coisas. Primeiro, nós vamos conectar-nos com a cultura do povo. Se as pessoas falam simples, você não vai deixar a vida toda ali. Você vai ajudá-los a crescer, vai acrescentar um vocabulário aqui. Mas não pode falar tão longe que só parece a gente conhecedor, mas não ajudou ninguém cresceu nada, então nós não cumprimos a nossa missão. Veja bem. Por isso que eu fiz essa ponte. Nós somos missionários nesse sentido. A nossa tarefa, na minha opinião, não só é fazê-los aprender, mas desejar. É por isso que a aula, quando eu ensino, eu não falo só de coisas teóricas, eu trago aplicações práticas e eu derramo a minha alma. Porque eu mostro a você o quanto eu desejo. E vários irmãos fizeram comentário, professor, eu vejo o seu desejo, seu amor pela palavra. Eu sinto. Porque é verdade, eu vivo isso. E se eu sou discipuladora de alguém, presta atenção, irmãos. Presta atenção que isso é importante. Se eu sou discipuladora de alguém, e se eu entendo que o meu desejo é bíblico, o meu testemunho é algo que a Bíblia me ensina a fazer, e pela graça de Deus é o que eu entendo, então eu tenho que discipulá-lo a ser assim. Não só a aprender os fatos, qual era a cidade de Éfeso, qual era o que aconteceu, a data, a geografia, o que quer que seja, né? O acontecimento, o que for, mas a ter a virtude. Então nós vemos aí a conexão cultural e a identidade é o segundo fator. Então muitas vezes, durante a aula, eu digo, irmão, eu vivi isso. Se eu vivi alguma coisa assim, eu estou me identificando com aquilo que eu estou ensinando. Algumas vezes eu identifico com você. Eu digo, olha, você está vivendo isso, mas eu também já passei por isso, ou eu estou vivendo isso hoje, eu sinto, quantas vezes eu falo aqui com você? Eu sinto da mesma maneira que vocês. Alguns de vocês vão dizer, olha, irmã, eu não sinto assim, mas a maioria de vocês provavelmente vai dizer, é mesmo, é assim que eu sinto. O que eu estou fazendo? Me identificando com você. E isso é parte do nosso trabalho, porque nós somos um como igreja. Nós não somos de um nível, eu posso conhecer mais? Talvez. Mas nós estamos juntos neste, no caso, nós, professor, ou com os alunos, nós temos uma missão comum. Nós devemos amar a Deus, trabalhar para o Senhor da mesma maneira. Só que, por acaso, eu estou ensinando, esboçando, mas eu quero fazê-los aprender de maneira, escute, por favor, que eles se tornem professores, que eles se tornem pregadores, que eles se tornem missionários. Se nós não fizermos para isso, nós não estamos discipulando a eles. Tá aí. E talvez a nossa classe nem seja interessante, porque se alguém não melhora, não é transformado, não tem um porquê, vai perdendo o incentivo, principalmente quando os anos vão passando. Eu tenho que caminhar para frente. Mas tá aí, a identidade. E por último, a palavra que eu coloquei, talvez seria a primeira, porque no texto é a primeira, o pastor até nos chamou a atenção, quando ele chama os judeus de irmãos e pais, é uma colocação de respeito. E essa terceira coisa que eu quero falar com você é o respeito. E quando você ensinar isso para alguém, você vai ensinar no contexto missionário, que quando ele for evangelizar, mesmo que a pessoa seja ignorante, ou a pessoa de uma religião que, enfim, o que quer que seja, o contexto, o caráter do missionário é de respeitar a pessoa. Mesmo que a pessoa falou besteira, por favor, em nome de Jesus,
E eu não estou usando o nome de Jesus em vão. A nossa risada pode causar uma ferida profunda. E eu não estou dizendo aqui para essa realidade de hoje que todo mundo bebê lalazão, todo mundo, né? Leva todo mundo, não pode fazer nada, ninguém pode nem ter autoridade espiritual, não pode falar forte, não pode dizer de pecado, não pode dizer para nada. Então é melhor até fechar a palavra e vamos ficar aqui só cantando do amor de Deus e pronto. Que muitos estão fazendo. Enfim, ok? Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de um caráter de quem ama a alma. E uma das maneiras de nós termos esta pedra de toque é simples. Qual é? É bíblica. Qual é? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Se alguém fez uma coisa com você que te incomodou, que deixou você triste, não faça com ninguém. Respeite. Esta é uma palavra que eu tenho aprendido e eu primo na minha vida. Às vezes nos comentários a gente quer responder uma coisa e eu posso falhar e eu sei que às vezes ainda falho. Mas o meu coração, quando eu vou responder, eu tomo tempo. Porque eu faço questão de demonstrar através das minhas palavras o respeito que eu tenho pela sua vida. Pela sua colocação, pela sua opinião. Mesmo que a sua colocação, e eu digo a sua, se por acaso você fez alguma que eu discordei, por exemplo. Porque houveram algumas. Então, quando eu respondo, eu faço um questionamento, eu tento na melhor da minha habilidade. Escute, por favor, o meu coração. Respeitar a pessoa. Tá entendendo, irmãos? Porque isso é amar, glória a Deus. E ele vai aprender a respeitar o outro. E nós somos, infelizmente, por questão cultural, inclusive, nós passamos por cima disso. Mas o povo de Deus, aprendemos com Paulo hoje, não devemos passar. E este é o coração do missionário. E nós, como crentes, fomos chamados com uma missão, que é de ser missionários. Seja na nossa vizinhança, no nosso bairro, seja na nossa cidade, seja em outro país, nós somos chamados para sermos missionários. Amém? O último é o zelo religioso de Paulo. Ele tem como caráter missionário o equilíbrio espiritual, conexão cultural e agora o zelo religioso. No capítulo 22, versículo 4 e 5 diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. O que eu entendo com isso? Paulo está dizendo para eles, durante a minha vida, antes deste tempo agora que vocês estão me vendo, todo o meu passado tem conexão com vocês. E o que vai mudar isso está no testemunho de Paulo e nós vamos estudar no terceiro subtópico. Mas até aqui ele está neste ponto. Ele está dizendo, eu não só era como vocês, mas eu era mais. O meu zelo, Paulo está dizendo aqui, era maior do que o que vocês estão tendo em relação a mim. E ele está provando com as palavras. E ele está dizendo que aqueles líderes que estavam ali na multidão sabiam disso. Talvez o povo não sabia, mas eles sabiam. E ele falou na cara deles. E era verdade, era verdade. Atos 20 e 24, ainda vou ler com vocês este texto, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que isso tem a ver com o zelo religioso? É que geralmente a pessoa que tem um certo caráter, que tem um certo comportamento, depois que ele, mesmo antes de aceitar a Jesus, antes de ser regenerado, ele tem este mesmo caráter nesta nova fé. E é isso que nós vemos em Paulo. Paulo era um homem zeloso. Era um homem sério nas suas convicções. Ele era sério quando estava perseguindo o caminho, o evangelho, os seguidores de Jesus. E ele era sério para proteger, para ser fiel ao ministério que Jesus, e o que mudou foi Jesus, isso aí a gente vai estudar no tópico que vem, não é? Mas isso é o que eu quero mostrar. O caráter missionário é de zelo, A chamada, nós precisamos ter zelo pela chamada. Nós precisamos ter zelo pela missão que Deus nos deu. Nós temos que ter zelo pelo privilégio que Ele nos deu de tomar uma Bíblia, de ter uma revista, estar na frente de 1, 2, 10, 20. E eu já tive todos estes números.
inclusive um para ensinar. E sempre foi o lugar que eu fui mais feliz na minha vida. Foi na frente, na sala de aula, ensinando a palavra de Deus. Aleluia. Sempre fui abençoada. Eu, ouvindo a palavra, ensinando a palavra e tendo o privilégio de guiar as pessoas, de ver a palavra sendo plantada, de ver a alegria, de ver quebrantamento, de ver o fruto da palavra na vida dessas pessoas que durante os anos eu pude ensinar a escola dominical. E hoje, o número que me escuta aqui, eu não posso nem contemplar com a minha cabeça. Não posso. São tantos. Mas não faz nenhuma diferença num certo sentido para mim, porque primeiro que eu estou falando com você. Segundo é que o mesmo Espírito que me alegrava lá, ele me alegra da mesma maneira que, talvez um pouquinho menos. Eu vou dizer por que menos. Porque eu não vejo seu rosto. Já falei isso antes, né? É uma pequena tristeza. Mas a alegria de saber que muitos mais, né, estão ouvindo. É um privilégio, irmãos. Eu tenho que ter zelo por este privilégio, irmãos. É um privilégio muito grande. Eu podia nem ter ninguém me escutando neste vídeo. Ter parado já de fazer esta obra. Amém, irmão? Então saber que você está... Eu tenho que me sentir honrada pela sua presença. E alguns de vocês, eu leio todas as mensagens. Mas alguns que colocam alguma coisa, de vez em quando eu digo, irmão, eu estou muito honrada. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito honrada. Mas agora eu falo pronto para todos. Agora tem oportunidade, graças a Deus, que às vezes não dá tempo da gente responder, né? Eu sinto muito honrada. Para mim é uma honra grande que você tomou do seu tempo e está assistindo essa lição com esta humilde serva do Senhor. E que eu mostro a você, você está voltando é porque alguma coisa tem aqui que alegra o seu coração, que te acrescenta alguma coisa no conhecimento da palavra. Ou talvez, não sei, na didática, alguma coisa de bênção. Como eu não posso ser feliz de ser de alguma forma de bênção para alguém? Então, que é isso? Vamos ser zelosos, né, por aquilo que nós, como missionários, temos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Terceiro e último tópico do nosso estudo, o testemunho de Paulo. Vi e ouvi o Cristo, Jesus ressurreto. Fui transformado, conversão. Fui comissionado, testemunhar aos gentios. Vamos lá. A palavra, estamos seguindo na palavra de Paulo. Ele fez a conexão com eles, irmãos e pais, de respeito, falando em hebraico, conexão cultural. Falou, eu sou um como vocês, e até perseguir, tão zelosos como vocês são, e até mais. Mas o que aconteceu? Vamos lá o texto agora. Isso falei para a gente ter a continuidade, né? Ora, aconteceu que, versículo 6 aí. Indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E ele me disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz que falara comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então a primeira coisa que nós aprendemos deste terceiro tópico é o testemunho de Paulo. Agora Paulo vai testemunhar para ele. Ele como missionário, usou a ocasião, aleluia, não perdeu a grande oportunidade. Estamos juntos aqui? Glória a Deus. Mas agora, qual vai ser, como é que ele vai pregar o evangelho? Como ele vai testemunhar? Com a história, com o testemunho do que aconteceu com ele. Muitos de nós ouvimos isto dos nossos pais na fé, do nosso pastor. Vai evangelizar? Conta o que aconteceu com você. Se você não tem muita teologia para falar e não precisa, diga, olha, eu era isso. Vim para a igreja. Jesus encheu meu coração. E você conta como aconteceu. Eu não sei, com você foi de um jeito, comigo foi do outro, com outra pessoa foi do outro. Pronto. E o que Paulo fez foi isso. Ele diz, eu estava em caminho para Damasco. E uma luz. E todo mundo ficou atemorizado comigo. Quem és, Senhor? Tá aí. O que mudou na vida de Paulo? Como é que começou o testemunho de Paulo? Eu vi a luz e eu ouvi alguém que disse, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Naquele momento, Paulo teve que concluir. Ele disse, meu Deus, não é que o homem ressuscitou? Está aí, Jesus ressurreto. Quem é este Senhor que está falando comigo? Quem tem este poder de trazer uma luz tão grande? Como pode ser uma voz como essa?
E o homem disse: eu sou Jesus. Paulo, naquela hora, ele entende. Era ele. E agora começa a conectar-se. Era ele que começa a conectar. Você pode imaginar a conexão que vai passar de agora até o tempo que ele vai para Damasco. Da sua teologia, aquilo que ele conhecia dos profetas e da lei que apontava para Jesus. Mas naquele momento foi um momento especial. E é isso que ele conta. Ele diz, olha, naquele momento foi isso que aconteceu. Ele apareceu para mim, ele falou comigo, a primeira coisa. Segundo, fui transformado. Olha lá, vamos ler o texto. Então disse eu, Senhor, que farei? Ele diz, levanta-te, vai a Damasco, nós lemos este, né? O 11. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos do que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, veja que é com J maiúsculo, né? E ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha. Aí já está um pouco da comissão também, né? Para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora a pergunta é, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então Paulo continua a história. Paulo disse, olha, eu vi a luz, eu ouvi a palavra e o homem, e esse Senhor, que é Jesus, me mandou ir para Damasco. E quando eu cheguei em Damasco, veio este Ananias falar comigo, um judeu respeitado pela nossa nação. Então ele continua a coisa. E aí você veja que há uma palavra que eu já disse até do comissionado, né? Mas a palavra de Ananias primeiro chamou ele de irmão. Ou seja, Ananias com a sua saudação deu testemunho da transformação. E aí este é o segundo ponto que eu coloquei no nosso testemunho de Paulo. O que ele viu e ouviu a Cristo. Segundo, que ele foi transformado. Ou seja, ele se converteu. E Ananias não teria dito isto se Jesus não tivesse ido a ele e falado, vai ter... Aí você lembra da história. Paulo aqui não contou todos os detalhes, mas que nós no capítulo 9 sabemos. Que Ananias deu para trás. Falou, não, peraí, o senhor não sabe quem é Paulo? Quem é este homem? E Jesus falou forte com ele, vai porque é para mim vaso escolhido, não é assim? Então, quando ele foi para Paulo, ele já sabia que Paulo já estava transformado, se converteu. Mas as últimas palavras que eu achei interessante, ele diz, agora por que te detens? Levanta-te, te batiza e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Ou seja, agora professa publicamente, formaliza a tua conversão. Então Paulo foi transformado neste encontro, por causa do encontro de Jesus, e se converteu. E conversão, não é? É o caminho contrário do que nós estávamos. Alguém andava para este caminho, ele perseguia a igreja, ele perseguia aos cristãos, ele não acreditava que Jesus era o Messias, ele não acreditava na ressurreição de Jesus e agora ele se arrependeu porque ele recebeu o testemunho de Jesus. Conversão agora é caminhar para o caminho, do evangelho de Jesus, com os salvos, com a igreja, pertencer, aleluia, a eles. Então, isso foi o que aconteceu com Paulo. Ele foi transformado, foi convertido. E por último, ele foi comissionado. Vamos colocar o texto aí do 22, 17 ao 22, que diz, e aconteceu que tornando eu para Jerusalém quando orava no templo. Isso foi depois, tá? Do texto que nós colocamos. Fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tuas testemunhas, se derramava, também eu estava presente e consentia a sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Deixa eu tentar explicar o que está acontecendo aqui. Paulo está contando a história para eles. Contou de Jesus que ouviu, contou do Ananias que apareceu. O Ananias disse, levanta-te, lava e vai para Jerusalém. Tá? Paulo vai.
Quando chega lá, ele tem uma visão. Ele tem uma revelação. E Jesus diz a ele, sai porque não vão receber o teu testemunho aqui. Ele pensava, ora, agora eu conheço a verdade, eu vou espalhar para todo mundo aqui. E a voz de Deus foi, vai embora porque não vão te escutar. E Paulo contou isso para eles. Aí isso aí começou a ofender. Ao mesmo tempo, eu não sei quanto deles neste momento ainda estão acreditando ou debatendo se acreditam que era o Jesus ressurreto, se ele está mentindo, o que quer que seja. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça de cada um. Talvez diferente coisa em diferentes pessoas. Mas Paulo diz a verdade. Diz, olha, ele me apareceu, ele falou, sai porque não vão receber a tua palavra. E quando Paulo questionou a Deus neste momento, e disse, mas eles sabem que eu tinha saído do papel. Ou seja, contextualizou, ele disse, não só não vão receber, eu estou te enviando para os gentios de longe. Agora, essa foi a palavra-chave. Quando a multidão ouviu Paulo falar dos gentios, então eles fecharam o seu coração e disseram, vamos matar, ele não merece que viva. E o assunto, a pregação missionária de Paulo terminou ali. Mas enquanto, por um lado, é triste que a sua pregação terminou ali com uma resposta, pelo menos da maioria, não é aquilo que se ouviu e viu, foi levantar-se de volta contra ele, foi raiva, não sei se algum ou alguns sentiram o contrário. Mas eu gostaria de focar no testemunho de Paulo, na bênção do testemunho de Paulo, porque nós já falamos de que ele viu e ouviu a Jesus ressurreto. Segundo, que ele foi transformado. Mas terceiro, que ele foi comissionado. Parte do testemunho de Paulo, parte do nosso testemunho é a nossa comissão. É a vocação que Deus nos deu. É o privilégio, como eu acabei de dizer aqui, de trabalhar para Jesus. E isso eu falo com você como professor, nós falamos de uma mesma coisa. Mas traga para os alunos, é um privilégio trabalhar para Jesus. Nas áreas da igreja, talvez tenha alguém ali na sala de aula que trabalhe alguma coisa, que seja parte do contexto. É uma hora de você trazer o desejo de servir ao Senhor. Talvez você não ganhe muitas almas, mas você deseja, ora, de vez em quando, leva um folheto. E por que não? Tem folheto na sua igreja? Né? Traga. Porque esta comissão, este desejo, é Deus quem põe no nosso coração. O chamado, a ordem de pregar o evangelho a todo mundo é para todos, tá? Mas há uma vocação que Deus tem. Então vamos procurar de Deus a vocação. Não significa, ou seja, dentro de uma vocação, todos nós devemos pregar o evangelho, amém? Mas nós temos, né? Temos chamados. E Paulo foi comissionado para testemunhar aos gentios, teve a sua chamada, claro, diferente, uma chamada excepcional, uma chamada nobre, uma chamada especial. Glória seja dada a Deus por isso, mas nós também, não é? Então, fazer alguma aplicação disso aí para a nossa turma. Que Deus ricamente abençoe a você neste dia. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez. É um privilégio saber que você está aqui a cada semana, cada domingo, saber que você tem voltado para a glória do Senhor Jesus. E a minha oração fica com você, que Deus possa prosperar a sua sala de aula como professor, a sua vida, não é? Primeiramente, a gente tem que ter em nós. E é uma das coisas que eu peço a Deus por mim, né? Para viver determinadas coisas, eu peço a Deus determinadas coisas na Bíblia que eu falo, olha, eu não experimentei isso, Senhor, eu gostaria de saber como é que, né? Enfim, eu falo com Jesus, algumas coisas ele me nega, outras eu sinto, como eu digo da chamada, eu sinto o desejo de continuar buscando, né? E nós fazemos isso porque é o que a Bíblia propõe para nós precisamos conhecer, e se a Bíblia diz, peça, então é para a gente pedir, né? Então, se nós já temos um trabalho, pedir ao Senhor que abençoe, etc. E eu peço a Deus em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você, que Deus abençoe o seu ensino, te capacite mais no conhecimento da palavra, na sua vida, como eu parei ali, né? Na nossa vida como crentes, para que nós tenhamos o que dar. E ao dar, que nós possamos dar o conhecimento, mas também esta vida, né? E fazermos então, estaremos fazendo discípulos. Que Deus faça de você e de mim, pela sua misericórdia, enquanto é dia, discipuladores para o reino de Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.